Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, que tem hoje como convidado o Dr. Max Capela Araújo, advogado e egressa à nossa instituição. E está tratando sobre o tema a prisão preventiva e a presunção de inocência. É bom destacar, cara telespectador, que caso você queira ver os programas anteriores, basta acessar os contatos que seguem abaixo, ou, se também quiser assistir esse programa, basta acessar o contato que segue abaixo também novamente. Dr. Max Capela, nós terminamos o primeiro bloco falando, né, sobre a sua trajetória e finalizando falando sobre essa questão da prisão preventiva. Tem a prisão preventiva, mas quais são os tipos de prisões que nós temos atualmente? Oscar, basicamente são 3 tipos de prisão. A mais conhecida, a mais popular, que é a prisão em flagrante, temos a prisão temporária ou provisória e temos a prisão preventiva. A prisão em flagrante é aquela que o cidadão está pego cometendo um suposto delito, acaba de cometê-lo ou é perseguido logo após cometer ou encontrado com instrumentos, documentos ou arma que possam fazer supor que ele seja o autor do delito. Já a prisão temporária ou a prisão provisória, como o próprio nome já diz, ela tem um prazo determinado, pré-determinado. Seria para se conseguir tocar adiante a investigação criminal. Então ela é representada faz uma representação o delegado, a autoridade policial ou o representante do Ministério Público. O juiz aprecia o pedido e defere, determinando um certo prazo para aquela prisão. Pode ser de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, e até de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. E por fim, a prisão preventiva, que existe aí, ela já não tem prazo, né, para prisão. O prazo processual é outra coisa. E ela é deferida pelo juiz também, mas tem que cumprir aí uma série de requisitos para se chegar à legalidade dessa prisão preventiva. Quais seriam esses requisitos da prisão preventiva, doutor Max? Os requisitos estão num rol taxativo do artigo 312 do Código de Processo Penal, que se trata da garantia da ordem pública, ela tem que garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Basicamente, esses 3 requisitos para a prisão preventiva. O que ocorre, muitas vezes, é que o estado de inocência do cidadão entra em conflito, porque o estado de inocência, que nós vamos falar sobre a presunção de inocência, ele entra em conflito com essa prisão preventiva. Então, mesmo estando presente algum desses requisitos da prisão preventiva, nós pensamos ainda que ela fere essa presunção de inocência e por isso que a lei agora veio trazer novas medidas, umas medidas que são chamadas medidas cautelares diversas da prisão, que é para tentar inibir um pouco esse constrangimento ilegal que pode ser causado ao cidadão vítima de uma prisão preventiva. Quais são os remédios que podem ser, né, utilizados aí pela defesa, né, no caso de uma pessoa que está sendo presa, de maneira arbitrária? O que pode ser feito, né, a favor desse acusado, né? Correto. Uma prisão arbitrária, doutor Oscar, seria um flagrante inexistente, onde não há uma situação de flagrante, né? A mantença do cidadão no cárcere, quando o delito que a ele é imputado permitir uma fiança e essa fiança não for arbitrada por quem de direito, ou se a pena para o suposto crime não for combinada, a pena combinada não for de reclusão, for de detenção, tem uma série de requisitos. O que acontece? A primeira coisa, para acessar essa prisão ilegal, é um relaxamento da prisão, ou pelo flagrante ilegal, ou por outro motivo qualquer que entenda. Quanto às outras prisões, aí o juiz recebe o processo e decreta a preventiva. Nós vamos entrar com pedido de revogação da prisão preventiva e mostrar que aquele cidadão tem condições pessoais que o autorizam a responder o processo em liberdade. O senhor falou do relaxamento de prisão, no caso da prisão que é ilegal, a prisão arbitrária. Correto. E quando a prisão ocorreu obedecendo, né, os trâmites legais, nesse caso ainda é possível, né, o acusado aguardar o seu julgamento em liberdade? Sim, com certeza. Nós temos aí, foi uma prisão já decretada pelo juiz, se não seja o flagrante.
o juiz competente daquele processo decretou a prisão, a gente pode entrar com um pedido de liberdade provisória, que é aquele que obedeceria também alguns requisitos. O cidadão posto em liberdade obedeceria uns requisitos, como comparecimento periódico em juízo, mas ele responderia todo o processo em liberdade. Afora isso, não sendo atendidos esses pedidos na primeira instância, restaria para a defesa, ou resta para a defesa, a impetração de uma ordem de habeas corpus junto à segunda instância, que no nosso caso seria o Tribunal de Justiça em Belo Horizonte. Hoje, né, na prática, né, o senhor como advogado, o senhor percebe que há talvez uma tentativa de segurar mais os presos, né, aquelas pessoas que estão acusadas, ou isso depende muito mesmo da situação concreta de cada um, né, dos acusados? Ou seja, havendo possibilidade de se aguardar em liberdade, né, normalmente se concede esse benefício e tenta se manter preso provisoriamente aquelas pessoas que realmente não têm condições de estarem, né, em liberdade e convivendo normalmente com as pessoas na sociedade. Como é que funciona isso? Olha, Oscar, houve uma reforma, uma última reforma no Código de Processo Penal em 2011, e houve essas medidas cautelares introduzidas pela Lei 12.403. Ela trouxe essas medidas cautelares e trouxe também umas situações, por exemplo, no flagrante, quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante oriundo da autoridade policial, ele vai averiguar ali, ele vai relaxar essa prisão em flagrante de imediato, se ele constatar alguma irregularidade naquele pedido. Ele vai converter esse flagrante em prisão preventiva quando for o caso, se ele entender que não cabe, que estão presentes, por exemplo, requisitos da prisão preventiva. Ou concede de ofício a liberdade provisória no caso que ele entender cabível. Então é importante destacar essa informação. O magistrado, então, ele pode, né, conceder a liberdade provisória de ofício. Sim. Com certeza, essa reforma, uma importante mudança no Código de Processo Penal, essa liberdade que se deu ao magistrado de conceder essa liberdade provisória de ofício. Agora, o senhor falou no início, como é que está a mentalidade, coisa. Nós temos ainda uma cultura jurídica muito retrógrada nesse sentido, a partir do momento, e não culpa só do judiciário, do Ministério Público ou da polícia, até mesmo a imprensa, a própria sociedade. Quando um cidadão ele é apontado como possível autor de um crime, ele já é tido como o autor, o culpado. Então, há uma resistência muito grande à soltura desse cidadão. As pessoas talvez não compreendam, né, entendam assim, um crime grave foi solto, o autor de um crime grave. É muito bom deixar claro que a gravidade do delito não é óbice alguma à concessão de liberdade. Mas a lei está aí para isso. A cultura hoje é de que a prisão é exceção. A regra é a liberdade e a gente tenta aí, como advogado criminalista, sempre buscar a liberdade do cidadão, respeitando o devido processo legal, claro, aceitando ali as condições impostas pelo juiz para a concessão daquela liberdade, mas que esteja ele respondendo o processo livre. Doutor Marcos, vou pedir novamente uma licença para um breve intervalo. O programa Direito em Foco pela Docum TV volta já.